E olha, a gente aqui de volta com a sequência do seu programa cotidiano desse finzinho de semana. Somente aqui você fica ligado com os principais assuntos do nosso dia a dia. E o caso que andou chamando a atenção da mídia foi o da brasileira que teria simulado agressão na Suíça. Uma situação que tem causado polêmica tanto no Brasil quanto na Europa. Primeiro, foi suspeita de um caso de racismo, mas logo a polícia suíça desmentiu a pernambucana. Agora, segundo a mãe, Paula Oliveira seria portadora de uma doença conhecida como lúpus. E esse é o tema da nossa entrevista aqui de hoje. Por que as mulheres com esse tipo de problema deveriam evitar a gravidez? Quais os sintomas e as consequências dessa doença? Para falar sobre o lúpus, eu converso agora com a reumatologista Ana Rosa Gonçalves. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Afinal, o lúpus, que é uma doença rara, não é isso? É. Ganhou as manchetes, né? Com o caso da Paula. Isso. Ele teria sido a causa, porque sabe-se que ele pode causar alucinações, né? Ele teria sido a causa da autoagressão dela? Veja bem, Aline, o lúpus é uma doença autoimune, inflamatória, crônica, onde há uma produção muito grande de anticorpos. Então, o indivíduo, a partir do momento que desencadeia a doença nele, ele começa a desenvolver anticorpos contra células próprias. E essa agressão pode ser em vários órgãos e sistemas. Então, pode ser a partir da pele, as articulações, os rins, pulmões, coração, sistema neuropsiquiátrico, enfim, é uma doença, como a definição já afirma, multissistêmica. Então, a apresentação neuropsiquiátrica é realmente verdadeira. Apesar de ser uma doença rara, cerca de 0,5% da população nos Estados Unidos apresentam a doença. Acredita-se que aqui em Alagoas, em torno de 3.500 a 4.000 pessoas devem ter a doença de forma não diagnosticada ainda, é uma estimativa. Sim. E a apresentação neuropsiquiátrica é ainda mais rara. Então, que seria esse caso da alucinação da Paula. Exatamente, seria uma psicose. Né? Dentre as apresentações neuropsiquiátricas, as mais comuns são a dor de cabeça. Então, o paciente lúpico pode apresentar uma incidência grande de dor de cabeça, a depressão ou ansiedade. Sim. E a psicose teria um percentual muito baixo de apresentação clínica. E ela só pode ser atribuída ao lúpus se forem descartadas as outras possibilidades que a própria doença causa. Por exemplo, o paciente lúpico tem mais infecção. A infecção pode levar a distúrbio neuropsiquiátrico. O paciente lúpico tem mais possibilidade de distúrbio metabólico. E isso pode levar a alterações neuropsiquiátricas. O uso do corticoide também. Então, há essa possibilidade nessa moça. Mas ela não é uma sentença. Foi o lúpus que causou, não, de forma alguma. Isso, né? Não pode, assim, vai ser. Exatamente. Né? Tem uma forte possibilidade da doença poder provocar esta apresentação. Agora, de que forma, né, toda a história clínica dessa menina, se ela tinha um lúpus grave ou não, porque apesar da doença lúpus ser rara e ser colocada sempre como uma situação grave, não é sempre assim. Não, a pessoa pode conviver com uma forma mais leve, é isso? Exatamente. Então, precisa-se ter 4 critérios de 11 colocados, e esses 4 critérios podem ser critérios leves, tipo anemia, tipo dores articulares, queda de cabelo, manchas na pele. Nossa, agora são sintomas muito difusos, né? Então deve ser difícil diagnosticar um lúpus. É difícil. E provavelmente por isso que a doença é hipodiagnosticada. Ela é difícil o acesso do paciente lúpico ao reumatologista. Que é o especialista que trata. Que é o especialista que trata a doença. Então nós temos uma rede pública deficitária. Infelizmente, a assistência pública não facilita esse acesso. Nós somos poucos reumatologistas, falando em termos de Alagoas, nós somos poucos reumatologistas e poucos na rede pública. E o paciente vai chegar primeiro na rede básica proclínico, com sintomas vagos. Sintomas, porque seria então isso, pode ter de novo todos os pode ter febre, uma febre demorada, que pode confundir, né, com a doença infecciosa. Exatamente. Pode ter uma queda de cabelo não justificada, por outros motivos ele fica acompanhando. Pode chegar até ao dermatologista. Então, quer dizer, provavelmente quando chega no reumatologista, a pessoa já percorreu um caminho entre vários especialistas. Exatamente. A não ser que ele já surja de uma forma mais agressiva,
né, com comprometimento pulmonar, cardíaco, ou neurológico mesmo, como AVC, porque não é só a psicose que podem surgir fenômenos trombóticos que podem levar o paciente a ter um AVC, como primeira apresentação. Agora, um dos sinais, pelo menos, mais conhecidos e mais associados são as lesões na pele? Lesões de pele, né? Principalmente que nós estão presentes em todos os casos ou não? Na maioria dos casos. A pele ela é um órgão muito agredido e muito apresentado, principalmente em locais que o sol é muito visível, como no nosso caso, porque a pele existe um sistema onde os raios ultravioleta fazem uma agressão direta para o sistema imune. Ela está menos protegida do sol, seria isso, então? Exatamente. Por conta dessa deficiência da doença. Dessa produção desses anticorpos. Eles estimulam a produção desses anticorpos através da pele, o raio ultravioleta. Agora, qual a diferença, por exemplo, dessas lesões para uma lesão, ou outras manchas, ou doenças, tem alguma característica própria? A lesão, existe uma lesão muito característica chamada em asa de borboleta. O paciente apresenta uma vermelhidão que depois fica escurecida no rosto? Na face. Sempre. Isso. Então ela é chamada realmente em asa, parece um formato de asa de borboleta, e ela é fixa, e muitas vezes é feito o diagnóstico através de uma biópsia. Aí você percebe que há uma diferença, se comprova um diagnóstico da lesão cutânea do lúpus. Mas são lesões que coçam, ardem, alguma coisa ou não? Normalmente não. Ela pode aparecer também como uma úlcera rasa, totalmente indolor, que pode ser na face, no tronco, no couro cabeludo, e aquela região não vai nascer cabelo, ela fica como uma lesão atrófica, né, que pode aparecer tanto no lúpus sistêmico como no lúpus discoide. Uma outra possibilidade é uma hipersensibilidade ao sol. Então a pessoa sai pouco à rua, mas naquela pouca exposição ela já fica extremamente vermelha, então. Né? Áreas expostas, principalmente face e tronco. Então isso chama atenção. Às vezes o paciente chega no consultório e você já é uma coisa que, para o profissional que lida com o problema, fica muito fácil. Mas é um alerta para a população, né? Para os colegas que atendem na periferia, essa hipersensibilidade. O paciente vem de casa para o posto de saúde e chega lá já muito vermelho. Porque às vezes os próprios médicos não estão atentos ao conjunto de sintomas. De sintomas, né? Então tem que ficar. Quando persistir demais, uma dor articular, uma queda de cabelo for mais acentuada, uma febre está recidivando e não tem uma explicação, não é uma virose, não é nenhuma infecção bacteriana, então pensar em encaminhar para fazer uma investigação. Na hipótese de ser da possibilidade. Porque nós temos em Alagoas aproximadamente 3.500 a 4.000 pessoas e a gente não tem isso no nosso consultório, não tem isso na rede pública, entendeu? Quer dizer que neste momento há pessoas aí sofrendo de lúpus sem muito saber, correndo, tentando tratar a queda de cabelo, tentando as articulações. Exatamente, as lesões de pele, tentando tratar às vezes um problema renal crônico, né? Então, eu tenho um problema no meu rim. E aí esse diagnóstico ainda não foi feito. E essa agressão do rim é uma coisa muito importante. A confirmação da doença é feita com que exame de sangue? Existem as dosagens dos anticorpos. Existem anticorpos específicos para o lúpus, existem aqueles que nos fazem pensar e existem aqueles que confirmam. E aí nós temos que juntar os critérios clínicos com os critérios laboratoriais, que aí inclui a avaliação renal, a avaliação hematológica e imunológica, e a gente fecha os critérios para a doença.